Essas são imagens do apelidado Jeffrey Epstein brasileiro, em sua festa de aniversário rodeado de meninas. Samuel Klein, fundador da Casas Bahia, supostamente aliciou crianças e adolescentes durante décadas em uma rede de exploração sexual. Essa história foi silenciada ao longo dos anos, mas eu vou trazer alguns detalhes para vocês e todas as fontes estão na legenda. Samuel Klein foi um imigrante polonês que chegou ao Brasil em 1952, juntamente com sua esposa e seu filho. A família se estabeleceu em São Caetano do Sul, em São Paulo, e com $6.000 ele comprou uma casa, uma charrete e uma carteira com 200 clientes com mercadorias, passando a vender de porta em porta. Em cerca de 5 anos, ele abriu a loja Casas Bahia, em homenagem aos imigrantes nordestinos. Como todos sabem, a loja foi um sucesso e é muito grande até hoje. Samuel sempre foi admirado e considerado um exemplo de empreendedorismo, mas há uma parte da sua história que sempre foi silenciada. Em 2021, a agência pública publicou uma reportagem completa falando sobre um suposto esquema de aliciamento de crianças e adolescentes para a prática de exploração sexual comandado por Samuel, que seria financiado com dinheiro vindo diretamente da Casas Bahia. Segundo relatos, dentro da sede da empresa, em São Caetano do Sul, ele recebia meninas com a promessa de comida, dinheiro e produtos da loja. 10 entrevistadas relataram que foram sexualmente violentadas por Samuel quando tinham 9, 11, 12 ou 14 anos. O esquema teria funcionado desde os anos 80 até meados de 2010, com o fluxo de cerca de 40 meninas por fim de semana. Pelos depoimentos das entrevistadas, o modus operandi era quase sempre o mesmo. Segundo elas, descobriam através de uma pessoa, geralmente outra criança, que um tal empresário rico estava dando presentes, dinheiro ou cestas básicas para quem ia até ele na sede. Ao chegar lá, de fato recebiam alguma coisa, mas em troca teriam que ser apalpadas, beijadas ou estupradas. Uma das vítimas, que tinha 14 anos, contou que Samuel se aproximou dela, afirmando que a considerava como uma neta, até que certo dia ela teria ido até a sede da Casas Bahia a pedido dele. Acontece que, segundo os relatos, ao lado do escritório de Samuel tinha um quartinho como se fosse um pequeno anexo onde os abusos aconteciam. Ao chegar lá, ela contou que ele ofereceu uma mala cheia de dinheiro, o que ela negou, mas ele ficou furioso e ficou insistindo até que a menina cedeu. Então, nesse quartinho, ela teria sofrido o primeiro estupro. Outra entrevistada relatou que aos 9 anos de idade, suas irmãs contaram a história do tal empresário que dava presentes. Ela foi até lá na esperança de ganhar um tênis novo e, segundo ela conseguiu, mas virou mais uma vítima. Aos 13 anos de idade, uma garota que eu vou chamar de Paula, mas é um nome fictício, vivia em situação de rua quando soube, através de uma amiga, que Samuel Klein dava comida de graça para quem fosse visitá-lo no seu apartamento no Universo Palace, em Santos. Em outros relatos, o edifício foi indicado como um dos locais onde os abusos aconteciam. Segundo Paula, ela recebeu comida no local, mas percebeu que Samuel dava mais presentes e dinheiro às meninas que o acompanhassem até o quarto. Ela contou que tudo era uma ilusão, que as meninas, inclusive ela, achavam que através daquilo teriam a chance de ter um futuro, uma casa para morar, e aí é que tá. Assim como Paula, muitas das denunciantes viviam em situação de vulnerabilidade, sendo atraídas por um esquema que tirava a dignidade delas em troca de um vislumbre de uma vida melhor. O irmão de uma das entrevistadas, que teria estado no apartamento de Samuel, afirmou que na época ninguém sabia o que era assédio sexual e todo mundo achava que ele era só uma pessoa boa e caridosa. Uma garota com o nome fictício de Karina teria sido vendida pela própria mãe enquanto ambas viviam no Universo Palace. Em 1983, segundo Karina, ela e sua mãe estavam passando por grandes dificuldades financeiras e ela ia até o apartamento de Samuel para ganhar comida de graça. Muitos dos depoimentos abordam que o suposto esquema se sustentava pelo pretexto de caridade, como se ele fosse apenas um velhinho rico e bonzinho que queria ajudar as meninas. E não era como se ninguém soubesse o que estava acontecendo. Ex-funcionários das Casas Bahia que foram entrevistados pela agência pública afirmaram que o fluxo de meninas entrando e saindo da sede da empresa era muito grande e impossível de ignorar. Marilena, que trabalhou em uma das lojas em 2008, relatou que eles eram obrigados a separar dinheiro do caixa para dar às meninas, que apareciam com bilhetes escritos por Samuel ao menos uma vez por semana. E o pagamento não era só em dinheiro, como também em produtos da loja. E como o esquema de Epstein, o suposto esquema de Samuel não se sustentava sozinho. Relatos abordam que ele tinha 2 pilares, que seriam 2 aliciadoras de meninas, uma delas Katia Lemos, apontada por pelo menos 8 pessoas. Malu, uma das vítimas, afirmou que sofreu os primeiros abusos de Samuel aos 9 anos de idade, relatando que foi induzida por Katia Lemos a ir até o apartamento dele. Ela contou que após apalpá-la, Samuel pegou dinheiro do bolso e deu R$50 a ela e R$50 pro seu irmão, então os mandou ir embora. Segundo uma denunciante, Katia ficava com metade ou mais de todo o dinheiro que Samuel entregava às meninas. Malu relatou, abre aspas, ela viu que ele tinha mania de falar que queria garotas virgens, então ela mandava muitas garotas inventarem que eram virgens para tirar mais dinheiro dele. O suposto esquema seria bem organizado e Samuel transportava as meninas em seu próprio helicóptero. E ele teria contado até mesmo com a participação de seus funcionários, que organizavam festas e
dias acobertadas com pagamento às meninas e familiares em dinheiro e produtos das lojas espalhadas pelo país. Aquele vídeo que eu mostrei no começo é de 1994, do aniversário de 71 anos de Samuel. A festa teria sido organizada por Katia Lemos e 2 seguranças, que inclusive são citados no vídeo, no qual Samuel menciona o empenho deles na organização da festa. O vídeo mostra um empresário rodeado de várias meninas, que na minha opinião parece muito ser menores de idade, e agradece a presença das suas mais de 150 amigas. Vítimas relatam que era um esquema quase de pirâmide, pois elas eram instruídas a convidar outras meninas, o que também acontecia no caso de Epstein. Uma delas contou que Samuel sempre tinha uma história de você não tem nenhuma amiguinha? Traz uma amiguinha diferente que eu te dou um presentinho. Entrevistadas relataram que ficaram presas ao suposto esquema por anos, uma delas afirmando até que abandonou a escola aos 9 anos de idade, pois com o dinheiro que ela recebia, ela passou a usar crack. Em 2009, os filhos de Samuel consolidaram um acordo de associação da Casas Bahia com o grupo Pão de Açúcar, o que o teria deixado furioso. Supostas testemunhas contaram que nesse período, o fluxo de meninas na sede da empresa ficou ainda mais forte, pois parecia que ele queria gastar o máximo de dinheiro possível, então começou a ir mais meninas e ele dava mais dinheiro. Não só isso, como um ex-funcionário afirmou que os filhos de Samuel compraram um helicóptero maior para que o pai levasse mais meninas a Angra dos Reis, onde ele tinha uma propriedade, e assim ele passaria mais tempo longe dos negócios. A apuração da revista pública menciona Angra dos Reis várias vezes. Em ocasiões como essas aqui da foto, Samuel teria oferecido refeições para as meninas e dado dinheiro para quem comparecesse. Uma delas relatou, abre aspas, ele dava R$500 para cada uma e escolhia as que iriam junto com ele para Angra dos Reis, que já pegavam o helicóptero lá mesmo. Em 2008, um adolescente de 16 anos denunciou Samuel por estupro. Ela contou à polícia na época que foi até a casa dele, em Angra, e que ele tinha um enfermeiro particular que aplicava uma injeção de Viagra nele, que na época tinha 85 anos. No depoimento, ela contou que Samuel prometeu várias coisas em troca de sexo, mas ela resistiu. Então ele a segurou, rasgou sua roupa e a violentou. Ela relatou que sangrou por 2 dias e que o mesmo enfermeiro que aplicou Viagra nele a atendeu, mas ela foi mantida presa em Angra. Mesmo ferida, ela contou que foi novamente por Samuel 2 dias depois. Em depoimento à polícia na época, Samuel Klein reconheceu que ela esteve na sua casa, mas que jamais desconfiou que as moças que estavam lá eram menores de idade. Entre 2009 e 2013, que foram os últimos anos da vida de Samuel, uma mulher disse ter visitado regularmente o andar da presidência da empresa, onde teria participado de dias que faziam parte da rotina do empresário. Ela relatou que já aos 90 anos, ele passava boa parte do seu tempo na sede em uma espécie de loft adaptado. Segundo ela, nessa época, entrava pro quarto 20 ou 30 meninas com ele. Mariama Correa, uma das repórteres da agência pública, relatou que algumas vítimas só conseguiram compreender a dimensão do que haviam vivido quando chegaram na vida adulta. 26 mulheres chegaram a entrar na justiça contra Samuel pedindo indenização, mas nenhuma delas teve êxito, pelo menos não oficialmente. Documentos e relatos apontam que ele fez acordos financeiros para silenciar as vítimas e manter as denúncias debaixo do tapete. Samuel Klein morreu no dia 20 de novembro de 2014, aos 96 anos, sem nunca ter respondido por nenhuma das acusações. E não para por aí. Saul Klein, seu filho, foi denunciado por 32 mulheres por estupro. A agência pública também apurou um relato de Katia afirmando que o esquema funcionava quase como uma continuidade entre gerações, dizendo que algumas mulheres participavam de encontros tanto com Samuel quanto com Saul. Ele firmou contratos com pelo menos 2 dessas mulheres e pagou R$800 mil a cada uma em troca de silêncio. Nesse vídeo, o próprio Saul admite que pagou os valores, mas que nunca pagou para ter relações nem com elas, nem com ninguém e que não sabiam que elas eram menores de idade, que elas teriam mentido para ele. Ele disse que o valor foi pago para elas para que elas não divulgassem fotos íntimas que tinham dele. Em 2023, Saul foi condenado pelo Ministério Público ao pagamento de R$30 milhões por inserir jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica no esquema de exploração sexual. Assim como seu pai, Saul nunca foi preso. Essa história tem muito mais detalhes e se quiserem posso fazer um vídeo só sobre Saul. Eu recomendo muito a reportagem completa da agência pública, assim como o podcast deles, que tem muito mais detalhes do que eu falei aqui, até porque tem coisas tão pesadas que eu não posso nem falar aqui.